Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, obrigado, porque até agora tudo tem sido feito para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, usa-me, Senhor, que da minha boca não saiam meus pensamentos, mas a Tua vontade. Possamos trabalhar e estudar um pouco mais sobre Ti. É o que eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado aí, principalmente às quartas-feiras, o Evangelho de João. Então, os pastores, os seminaristas vêm pregando. E na semana passada, o Roberto Ferli falou sobre a ressurreição. Nós vamos dar continuidade agora. Então, nós vamos ler aqui João, capítulo 20, do versículo 11 ao 23. Vocês acompanhem, por favor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Ao cair da tarde, daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, serão retidos. Pedro e João viram o túmulo vazio, constatando que Jesus não estava lá, que ele já havia ressuscitado. E logo em seguida, voltaram para casa. Maria Madalena, também acompanhava-os, ficou parada junto ao túmulo, chorando e olhando lá para dentro. Ela não estava se contentando de ver o túmulo vazio. Ela já sabia da ressurreição, assim como Pedro, João, os outros discípulos, mas ela não se contentava em simplesmente estar vazio. Ela queria encontrar Jesus. Ela queria ver o Cristo ressurreto. Ela viu os anjos, quis saber se haviam tirado o corpo. Ela precisava, de todo jeito, ver Jesus. Mas, vejam bem, quando ela resolveu olhar para outra direção, que diz no texto que ela olhou para trás, ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Assim também, muitas vezes, é conosco, que muitas vezes buscamos a um Cristo que atenda às nossas expectativas, nossas necessidades, e fechamos, às vezes, nossos olhos para o verdadeiro Cristo. Procuramos Cristo com os olhos da razão e não com os olhos da fé. Quando Jesus a chama pelo nome, quando Ele me chama pelo nome, então, o reconhecimento. E a Ele, então, damos toda a honra e toda a glória. Jesus instruiu Maria a procurar os discípulos
aqui chamados de irmãos. Eles já haviam sido chamados anteriormente de servos, depois de amigos e agora de irmãos. E dizer a eles que Jesus subiria para o pai dele e também para o pai de seus irmãos. Maria não questiona a ordem de Jesus. Ela prontamente sai e vai falar. Aqui a gente vê Maria Madalena, a primeira missionária das boas novas de Jesus ressurreto. Uma mulher que naquela época não era muito considerado o depoimento de uma mulher, mas ela foi a testemunha ocular da derrota da morte através de Jesus. E Jesus, naquela mesma tarde, aparece aos seus discípulos. O texto frisa que eles estavam de portas abertas, portas trancadas. Eles tinham medo. Medo dos judeus, medo das consequências. Eles tinham um sentimento de culpa por tudo que aconteceu, por terem abandonado Jesus à sua própria sorte. Eles estavam perturbados. Eles não tinham propósito e eles não tinham paz. Quando Jesus chegou para eles, ele disse 2 vezes: a paz esteja convosco. Jesus sabia que eles estavam angustiados. Jesus sabia que eles estavam trazendo ali uma carga muito forte, muito grande. Mas Jesus já lhes desejou a paz e soprou sobre eles um espírito para que, em breve, isso vai acontecer mais na frente, fossem capacitados a continuar a obra de Cristo. Ele deu a eles um propósito, porque eles estavam sem propósito. O propósito de ir e falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, falar sobre o Cristo que veio para nos salvar. E interessante que ele disse que se perdoassem, estariam perdoados. Mas os que não perdoassem não seriam perdoados. Mas aqui eu entendo que ele não estava dizendo que os discípulos teriam o discernimento de perdoar ou não perdoar, mas se referindo ao que está escrito em Mateus 6,12, na oração que o próprio Cristo nos ensinou: perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente vê aqui que os discípulos, quando se afastaram de Cristo, quando se sentiram abandonados, entre aspas, por Cristo, perderam o sentido, perderam a razão, perderam o propósito. E muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes nós nos desviamos, às vezes nós fazemos coisa que nos afasta de Cristo, e isso fatalmente nos leva a não ter paz, a ficar perturbado, a não ter propósito. Precisamos sempre pensar em Cristo como o Cristo vivo, como o Cristo que Maria Madalena quis ver, Cristo vivo. Nós não temos um Cristo morto, Ele está vivo e olha por nós. Não basta saber que Ele ressuscitou, nós temos que buscar esse Cristo. E quando nós encontramos esse Cristo e Ele nos ordena, vá, que é isso que nós todos temos que fazer, é a missão da igreja, não é a missão minha, é da igreja toda, vá e fale sobre o Evangelho. Será que nós temos parado e pensado, eu vou depois? Eu preciso mesmo ir? Tem tanta gente indo? Maria Madalena não pensou. Automaticamente ela foi, sabia que era o certo a fazer e contou em detalhes tudo que Cristo tinha dito. Nós também, às vezes, pelos detalhes, achamos melhor não contar tudo que nós sabemos, não contar tudo que nós ouvimos. Eu posso assustar a pessoa. Gente, o Evangelho não assusta, o Evangelho salva. Não tenham medo de falar de Cristo. Aqui, como Maria Madalena, nós temos que ser testemunhas, sim. Não tivemos o prazer de ver o que Maria viu com seus olhos, mas nós temos os olhos da fé. E é através deles que nós temos que buscar esse Jesus vivo para poder falar dele para todos aqueles que ainda não conhecem. O Jesus que hoje nos conforta, que nos dá coragem, que tem misericórdia das nossas vidas, é o mesmo.
daquela época. É o mesmo que fez milagres, é o mesmo que curou e que até hoje, de acordo com a sua vontade, faz os milagres nas nossas vidas. A Mary falou sobre gratidão. Todos nós temos inúmeros motivos de gratidão todos os dias. Mas eu, especialmente, todos os dias agradeço a Deus pela salvação, pela mudança, pela transformação na minha vida. Que através da minha vida, Margarete, Giovanni, Nicole, toda a família, hoje pode estar louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que tem feito por nós. Sejamos como Maria Madalena, busquemos esse Cristo, busquemos essa paz que só Ele nos dá, que a gente possa cada dia mais testemunhar, dizer: eu sou filho de Deus, sou herdeiro da herança que Deus deu para nós, que é a vida celestial, em comunhão com todos os heróis da fé, com todos aqueles que lutaram por nós. E hoje nós temos o privilégio de podermos abertamente aqui no nosso país falar de Cristo. Não vamos perder essas oportunidades. Sejamos Marias Madalenas prontos a agir. E que Deus cada vez mais tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, que o Senhor possa cada dia mais nos incomodar, cada dia mais nos trazer a luz, a Tua luz, para podermos falar do Teu Evangelho. Que nós possamos continuar nos reunindo, possamos continuar aqui falando cada vez mais do Teu amor, principalmente para os que não conhecem, Deus amado. Que sejamos sal e luz neste mundo. Abençoe a cada uma, a cada família aqui representada e também os que nos assistem através da internet. Esteja abençoando cada lar, Deus amado. É o que eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém.